Irmãos, ao longo dos últimos domingos tenho falado sobre algumas parábolas que Jesus ensinou. Vamos hoje continuar nesse tema, não apenas cingindo-nos ou restringindo-nos à parábola que hoje quero falar, mas também ao contexto, àquilo que está envolvendo, aquilo que causou até essa mesma parábola. Depois de Jesus ter ensinado a orar, e vimos isso no último domingo, na última semana, Jesus vai continuar a falar com uma grande multidão. Era uma das características daquilo que acontecia naquele tempo, era Jesus falando e multidões a segui-lo e a ouvi-lo. Por vezes, e o quadro que nós temos no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 11 e no capítulo 12, onde nós temos estado nos últimos domingos, é que realmente grande multidão seguia a Jesus. Diz o capítulo 12 que as pessoas até se atropelavam. O versículo 1 do capítulo 12 de Lucas diz que as pessoas até se atropelavam. Eram tantas, eram milhares de pessoas para ouvirem Jesus, que até todos queriam estar mais perto, todos queriam ouvir melhor. O discurso de Jesus muitas vezes era interrompido por alguém que lá no meio da multidão ou questionava ou fazia uma afirmação, e Jesus abria ali como que um parênteses nos seus ensinamentos e respondia e falava para aquelas pessoas. Às vezes ele acabava mesmo por mudar o rumo daquilo que estava a dizer e desenvolver mais aquele assunto e comentar. Às vezes nem havia uma interrupção perguntando a Jesus. Às vezes eram pessoas que estavam, e se os irmãos lerem este contexto aqui em Lucas 12, vão ver, às vezes eram, e até antes, às vezes eram algumas pessoas que murmuravam, comentavam o que Jesus, mas ele está a dizer isto, não, e nestes comentários que faziam, Jesus, que sabia o que eles estavam a dizer, acabava por responder ou falar. Agora, tudo aquilo que Jesus estava a ensinar era sobre um assunto. O assunto era o reino de Deus, o reino dos céus. E quando chegamos a este capítulo 12, que hoje iremos falar, Jesus, no meio desta multidão, ouve uma voz de alguém que interrompe aquilo que ele estava a dizer. E é alguém que interrompe para lhe dizer algo sobre a sua vida pessoal. Então nós vamos ver aqui que a pessoa que interrompe Jesus vem dizer-lhe mestre, e ele reconhece que Jesus é um mestre. Mestre, estou a ver agora Lucas 12, 13, eu não disse onde é que ia começar, mas Lucas 12, 13. Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Esta intervenção, este homem que, aliás, nem tem nome, é alguém, uma pessoa lá do meio da multidão, levou a que Jesus desse uma resposta, não apenas para ele, mas uma resposta para toda a multidão. Então a resposta que Jesus vai dar é uma resposta para nós, ainda fazemos parte dessa multidão. É para nós também. Jesus vai depois contar uma parábola, e nela hoje vamos meditar, a parábola do rico insensato. E o que Jesus diz é que ele não é juiz, não é essa a questão, mas a parábola vai-nos falar de um homem rico, de um agricultor rico, mas ao mesmo tempo vai-nos dizer que este homem rico tinha um problema, era tolo, não é? Era louco. E não é que esta mensagem seja para os ricos, como eu já disse, esta mensagem é para todos, é para nós. E esta mensagem vai falar sobre a vida, principalmente, mais do que sobre as riquezas, vai falar sobre a vida. Então eu dei um tema, um título à mensagem de hoje, que ao mesmo tempo é um desafio para cada um de nós, para nós pensarmos o que é que nós queremos. Uma vida rica ou uma rica vida?
uma vida rica ou uma rica vida? Eu estou a ouvir um bocadinho de eco, não sei se é possível baixar um pouco. Todos nós queremos uma rica vida, não é? O que é uma rica vida? É a vida que Jesus aqui falou na parábola. Alguém que disse, tem tudo, não tem que me preocupar com nada, come, bebe, diverte-te. Ah, que rica vida! E depois Jesus vai falar na vida rica. Vamos ver a diferença. Mas vamos ler o texto então, Lucas 12, versículo 13 até o versículo 21. E disse-lhe um da multidão, Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Este homem revela aqui alguns problemas, eu diria, disfuncionais, alguns conceitos errados. E o primeiro conceito errado que aqui ele revela é o conceito acerca de Jesus. A ideia que ele tem de Jesus é uma ideia errada. Ele dirige-se a Jesus, aliás, como muitas pessoas hoje procuram Jesus, mas com uma ideia errada daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus veio fazer. Então, ele tem um conceito errado acerca de Jesus e acerca do reino de Deus. Mestre, diz ele, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Apesar dele ver em Jesus um mestre, um rabi, uma autoridade na lei, porque os rabis normalmente eram conhecidos por serem autoridades na lei de Moisés. Não apenas na lei do Pentateuco, naquilo que estava escrito nos primeiros 5 livros da Bíblia, a que se dá o nome de Pentateuco, ou lei de Moisés, mas também naquilo que estava escrito no Talmud, que era depois as diversas interpretações dessa mesma lei, que os fariseus e os escribas e os rabis se dedicavam a explicar e a interpretar para todos aqueles que não tinham acesso tão profundo a essas mesmas leis. Então, era um rabi. A palavra mestre é a palavra rabi. Ele reconhece em Jesus um mestre, sabedoria, e dirige-se a Jesus, mas pensando que Jesus é um mestre como os outros, um rabi como os outros, que está ali apenas para dar uma interpretação e fazer um juízo daquilo que a lei dizia. Havia leis no livro de Números, de Deuteronômio, próprias para a partilha das heranças entre os irmãos. Sabíamos que o primogênito recebia mais que os outros, porque recebia uma porção dobrada. Além da porção dobrada que recebia, ele recebia também a incumbência de ser o líder do grupo familiar, do clã, não é? Era o líder, era ele que iria perpetuar o nome, era ele que assumia o papel de pai, era ele que assumia o papel do sacerdote do lar, da família. Por isso era o direito de primogenitura. Mas os outros também herdavam. Deve ter havido ali qualquer confusão. Não sabemos se este era o primogênito ou se era um dos outros irmãos. Sabemos que havia um conflito familiar. Havia ali um conflito de interesses. Havia ali um conflito de relacionamento, um problema de relacionamento entre irmãos por causa do dinheiro, por causa da herança.
Coisa que hoje não existe, não é? É só abrir os jornais e ver quantas vezes há guerras e mortes até, por causa de uma telha que devia ser para mim, ou de um quadro que era da mãe e agora era para mim. Ainda continua hoje as pessoas agarradas a essas coisas. E este homem veio e diz: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo as terras, o património, as casas, o dinheiro, seja o que for. A resposta de Jesus deixa bem claro como ele estava bem equivocado sobre a pessoa de Jesus. Homem, diz no versículo 14, quem me pôs a mim como juiz e repartidor entre vós? Ele só procurou Jesus porque tinha um problema pessoal que queria resolver. Só procurou Jesus porque tinha interesses que queria defender. Aquilo que ele achava que era justo, ele queria que Jesus o ajudasse a resolver. Muita gente hoje procura a igreja, procura o pastor, procura Deus pelas mesmas razões. Mas Jesus não veio com essa missão. Em João 12, no versículo 47, Jesus diz: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Jesus não veio como juiz. Há de vir como juiz. Mas Jesus não veio como juiz. Jesus veio para ir à cruz. A missão de Jesus era sofrer na cruz, por mim e por ti, para a nossa salvação. Então, ele não foi à cruz, Jesus não morreu, Jesus não deu a sua vida para nos ajudar nas disputas de heranças. Ele deu a sua vida para perdoar os nossos pecados e nos levar até à glória. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. A Bíblia diz em Romanos: o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas muitas pessoas continuam hoje, tal como aquele homem, a procurar Jesus por causa de comida e de bebida e de heranças e de coisas terrenas, coisas deste mundo. Tantas e tantas pessoas que até mesmo quando se dirigem ao Senhor em oração, é para que o Senhor resolva o problema lá com o funcionário da repartição de finanças, ou com o vizinho que é invejoso, ou com o patrão que é mau e não paga bem, ou com o marido que é insensível, ou com a mulher que não gosta das decisões do marido, por coisas assim. Isso é que motiva. É uma mentalidade, irmãos, pagã. No paganismo é que as pessoas fazem os trabalhos, não é? No espiritismo, na feitiçaria, nessas trabalhos para que isto aconteça, aquilo aconteça, e depois alguns com esta mentalidade vêm, eu agora já não sigo lá o candomblé, a feitiçaria, a magia, estas coisas, agora sigo a Cristo. Então Cristo, agora tu és o meu feiticeiro. És aquele que faz as coisas. É claro que a Bíblia diz que Ele tem poder para resolver os nossos problemas, mas também é claro que a Bíblia diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque se nós viermos a Cristo, e se a nossa esperança em Cristo for só para estas coisas terrenas, que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 9, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Podemos ter uma rica vida, mas nunca uma vida rica. Ele não entendeu quem Jesus era, o que é que Jesus veio fazer, o que era o reino de Deus. Mas, além disso, ele ainda se dirige a Jesus de uma maneira errada. Reparem como ele se dirige a Jesus. Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. O que é que ele fez com Jesus?
Foi pedir ajuda? Não. Foi suplicar? Intermediação, mediação? Não. Ele foi ordenar a Jesus que fizesse aquilo que ele queria. Ordena ao meu irmão. Ou seja, ele dá uma ordem a Jesus para Jesus dar a ordem ao irmão. Ele não era capaz de falar com o irmão diretamente, mas queria que Jesus fizesse. Olha, sabem que hoje ainda muita gente, às vezes pensamos, isso era naquele tempo. Olha, hoje ainda há muita gente que se dirige ao pai, ao filho nas suas orações da maneira errada também. Há muita gente que ordena. Senhor, faz isto. Senhor, eu quero isto. Até alguns ensinam, como eu já disse aqui na semana passada, alguns ensinam que nós não temos que pedir, só temos que exigir aquilo que é nosso e tomar posse daquilo que é nosso. Determina, eu declaro, eu faço. Dirigimos-nos tão erradamente ao Pai. Em vez de irmos com humildade, humilharmos debaixo da potente mão de Deus, como diz a palavra do Senhor. Suplicar, pedir. Mas não, este homem não foi pedir um conselho, não foi pedir uma orientação, qual será a vontade de Deus, o que é, será que eu estou certo, será que o meu irmão está certo, ajuda-me a compreender. Não, eu estou certo, o meu irmão está errado, manda, Senhor, que ele faça aquilo que eu quero. E assim são muitas vezes as nossas orações. Senhor, faz aquilo que eu quero, porque seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, raramente aparece nas nossas orações, nas orações de muitas pessoas. No seu coração, nós podemos ver que havia raiva, havia realmente revolta. Talvez ele até tivesse a ser injustiçado, mas o seu pedido estava contaminado com aquilo que estava no seu coração. E às vezes, irmãos, nós quando pedimos até justiça, Senhor, faz justiça. Às vezes oramos, não é? Estamos-nos a sentir injustiçados, estamos-nos a sentir que alguma coisa não está correto para o nosso lado, então pedimos, Senhor, faz justiça. O que é que nós queremos quando dizemos isso? Senhor, faz aquilo que é certo. E o que é certo é aquilo que eu acho que é certo. Ou seja, Senhor, faz justiça é, Senhor, castiga aquele que me está a tratar mal. A Bíblia o que nos diz, e o Senhor Jesus nos ensinou a abençoar quem nos amaldiçoa, a fazer bem quem nos faz mal. Mas nós quando pedimos, Senhor, faz justiça, é, Senhor, dá-lhe ali uma lição, que é para ele aprender. Não é movido pelo amor este pedido. Não é movido pelo amor. Então, este homem nos mostra que muitas vezes, quando nos dirigimos ao Senhor, nos dirigimos da maneira errada, nos dirigimos com um conceito errado daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer fazer. Quando oras, como é que te diriges ao Pai? Como é que te diriges ao Senhor? É porque queres que Ele faça a tua vontade ou porque queres que o teu querer seja o querer dEle? Quando pedes justiça, o teu pedido baseia-se na tua revolta, no teu ódio, na tua raiva ou no amor de Deus no teu coração, que anseia por justiça de Deus? Quando oras, as tuas orações estão concentradas em quem? Em ti? Na tua vontade? No teu ego? Em Tiago, no capítulo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastardes nos vossos prazeres, para satisfação própria apenas. O que é que está a motivar as nossas orações? Então aqui temos o primeiro conceito errado deste homem, nesta parábola. Acerca de Jesus, não entendeu o que é que Jesus tinha vindo fazer, o que é que Ele quer. Às vezes nós também não entendemos. Jesus para nós é apenas um curandeiro, é apenas um investidor, um conselheiro de investimentos, para nós termos prosperidade financeira e outras coisas assim. Não o nosso Salvador, não aquele que veio trazer o reino dos céus. As coisas espirituais em primeiro lugar. Mas ele também tinha um conceito errado sobre os bens terrenos.
Ele estava muito enganado sobre as coisas deste mundo. O Senhor diz no versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer, portanto, a vida de qualquer pessoa, a vida de uma pessoa, não consiste na abundância do que possui. Consistir é o que faz parte, o que dá forma, o que dá força, onde a pessoa se segura. Não é nas coisas deste mundo. Não é na abundância daquilo que tem. Há muita gente que pensa que o seu estatuto social, o seu estatuto... É grande pessoa se tiver uma grande conta bancária, uma grande casa, um grande carro. Este tem que ser respeitado. Jesus diz que não. Isto é uma falsa ideia. E Jesus está a dizer, olha, tem cuidado, porque o que tu pensas acerca das coisas deste mundo, das coisas terrenas, dos bens materiais, está errado. Está errado. A vida não é só isso. A vida não é isso. Ele tem uma falsa ideia daquilo que é, uma falsa ideia da possessão. Ou seja, reparem bem, no versículo 17 ele diz, os meus frutos. No versículo 18 ele diz, os meus celeiros. Diz, os meus produtos. Os meus bens. No versículo 19 diz, a minha alma. Tudo é meu. Para este homem é o meu. Os meus produtos, os meus bens, os meus frutos, os meus celeiros. Meu. Ele achava que tinha tudo nas suas mãos. Que era tudo dele. E nós achamos que é tudo nosso? A minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, o meu filho, o meu quê? O Senhor disse, nada disso é teu. Nada disso está nas tuas mãos. Nada disso te pertence. Tu dizes que é teu, mas não é. Porquê? Porque de repente tudo isso te é tirado. Louco, diz no versículo 20, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, preparaste isto tudo, dizes que é tudo teu, mas não, isso vai pertencer a outra pessoa qualquer, aos teus herdeiros, seja quem for. Vai pertencer a alguém, mas não te vai pertencer a ti, porque tu vais sair deste mundo. Esta noite te pedirão a tua alma. Uma falsa ideia de possessão. É tolice, irmãos. É tolice pensar que tenho o domínio ou o controle, seja daquilo que for na minha vida. É tolice pensar que a minha vida está nas minhas mãos. É tolice pensar que aquilo que tenho é meu e está garantido. É tolice pensar que os meus planos, os meus sonhos se irão realizar todos só porque eu planeei, só porque eu sonhei, só porque eu quis. Este homem fez todos os planos bem feitinhos. Vou derrubar, vou construir, vou apanhar e depois vou ter uma rica vida. Uma rica vida. Uma falsa ideia de possessão e uma falsa ideia de segurança. Direi à minha alma, diz ele no versículo 19, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Estás bem. Não tens que te preocupar. O teu futuro está garantido. Quantos de nós miseravelmente pensamos assim? Olhem só o que eu já consegui. Agora posso viver o que sempre ambicionei. Uma rica vida. À sombra. Desfrutando. Viveu para ganhar, com ambição, para ter, nunca para ser alguma coisa, mas sempre para ter muita coisa. Agora que tenho muito, com abundância, estou tranquilo, estou seguro, dizia este homem. Estou garantido, não tenho mais com que me preocupar. Para ele, a sua salvação estava nos bens. E, graças ao seu trabalho, à sua boa administração, ele tinha tudo e estava garantido. Mas o que é que o Senhor diz? Quem olha para este homem
nunca diria que era um louco, um homem sábio. Mas Jesus disse, louco. Louco. Mas louco não é só aquele que vive para os bens, para alcançar muitos bens. Louco é também aquele que vive ansioso e preocupado por causa dos bens que não tem. Louco não é só aquele que vive na segurança dos bens que tem, confiando nos bens que tem. Louco é também aquele que vive ansioso e preocupado com os bens que não tem. E isso é o que vem a seguir que Jesus fala. É um conceito errado de vida. Vamos ver os versículos 22 até ao versículo 34, que diz assim, e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos ou preocupados pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, ou as aves, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus as alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos, nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Um conceito errado de vida, Jesus aqui fala nele. Não andeis inquietos, não andeis ansiosos. Um crente em Jesus Cristo deveria ter vergonha quando vive ansioso em relação ao futuro, em relação às coisas materiais. Por vezes vivemos mais ansiosos até que os descrentes. Deveríamos ter vergonha, porque eles não conhecem o Pai que nos sustenta e nós conhecemos. Mesmo assim, a nossa fé é pequena. Dizemos que temos fé, mas onde é que está essa fé? Dizemos que acreditamos em Deus, mas em que Deus é que acreditamos? Quando andamos ansiosos. Uma fé plena, uma fé verdadeira no Senhor, produz um coração tranquilo, produz um coração quieto, não um coração inquieto. A fé produz um coração quieto, tranquilo, em paz. Deus cuida, é o que o Senhor Jesus diz, Deus cuida das aves e das flores, também cuidará de ti. Tu não tens capacidade para mudar nada. Se pensas que és tu que vais mudar, não mudas nada. É que o Senhor diz aqui, porque é que andam assim tão preocupados? Podem acrescentar algum centímetro à vossa estatura, podem acrescentar alguma coisa, não depende de nós, mas de Deus. Aquele que verdadeiramente conhece ao Senhor, sabe que pode confiar nele. Se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então nós temos que crer e conhecer este Deus. Os irmãos sabem o Salmo 23, versículo 1. Pelo menos o versículo 1 toda a gente sabe, não é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os irmãos lá atrás também estão a dizer, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ora, se o Senhor é o pastor, se é mesmo o teu pastor, e dizes que nada te faltará, por que então andar ansiosos? Aquele que tem o Senhor por pastor, sabe que nada lhe faltará. Aquele que pensa que alguma coisa lhe pode faltar, é porque não anda a seguir o pastor.
é porque está longe do pastor, porque sabe que o pastor o leva a pastos verdejantes. Esse que conhece realmente o pastor não vive na ambição, na ansiedade de uma rica vida, mas está empenhado em viver uma vida rica. E o que é uma vida rica? Uma vida rica, segundo o texto, é buscar primeiro o reino de Deus. É buscar a vontade de Deus. É buscar a justiça do Senhor. Uma vida rica é juntar tesouros no céu. É preocupar-se em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Em servir ao Senhor. Em agradar a Deus. É, como diz no versículo 21, ser rico para com Deus. E não é de riqueza material que estamos a falar. Estamos a falar daquilo que é a nossa vida, o nosso coração posto nas mãos de Jesus. Ser rico para com Deus é buscar as coisas que são de cima e não as que são deste mundo. É amá-lo em primeiro lugar e não amar outros deuses. E outros deuses aqui, o dinheiro é outro Deus. Tudo aquilo que... A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Porquê? Porque é um Deus que está à frente do nosso Deus. Tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Alguma coisa que ocupe o lugar que eu devo ocupar, diz o Senhor. E quando nós colocamos trabalho, quando nós colocamos dinheiro, quando nós colocamos o descanso, quando nós colocamos o prazer, seja o que for, tudo à frente de Deus, vivemos para isso. Então isso é o nosso Deus, isso é idolatria. Estamos a violar o primeiro mandamento. Não ameis o mundo, dizia Jesus, e diz a palavra de Deus, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E o que no mundo há, diz que é a concupiscência, ou seja, os desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida. Tudo isso há no mundo. Mas aquele que quer viver uma vida rica, é rico para com Deus. É rico para com Deus. O texto termina com o versículo 34 dizendo: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quer dizer, onde está aquilo que eu valorizo, é onde está o meu coração, é onde eu estou pensando, é onde eu estou investindo, é onde eu estou ocupado, o resto fica para depois. E se o teu tesouro está nestas coisas, seja o que for, aí está a tua preocupação, a tua ocupação dos teus dias, dos teus tempos, dos teus investimentos, tudo fica aí. E fica aí mesmo, porque nada disso é eterno. Agora, quando o nosso coração está no Senhor, Ele é eterno. Quando o nosso coração está nas coisas de Deus, são coisas eternas. Por isso, ajuntai tesouros no céu. Meus irmãos, temos de terminar. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que tu valorizas? Ou seja, por outras palavras, onde é que está o teu coração? Porquê é que tu queres seguir a Jesus? Só vos posso deixar com uma passagem do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Que o Senhor vos abençoe.